Amigos, que trimestre maravilhoso nós estamos tendo com essa lição. Isaías, consolo para o meu povo. Pena que a gente já está chegando no final. Mas a gente sabe que vai chegar uma outra lição tão abençoada quanto. Mas, por enquanto, vamos recapitular a lição 11, que tem como título O Amor em Ação. O verso para memorizar está lá no livro de Isaías, capítulo 58, verso 10, que diz assim: Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. A nossa jornada semanal começa contando a história de um casal judeu que morava em Lincoln, lá no Nebraska. Eles receberam uma ligação altamente ofensiva e eles ficaram preocupados. Porém, mais à frente, eles descobriram que a ligação partiu de um ex-líder desse grupo terrorista. A princípio, eles não sabiam o que fazer, pensaram em denunciar a polícia, mas não denunciaram, decidiram fazer uma abordagem diferente. Decidiram usar a abordagem do amor. Descobriram que esse ex-líder era paralítico, prepararam uma bela refeição e foram até a casa desse líder oferecer um delicioso jantar. Esse líder terrorista ficou paralisado, ele não sabia o que fazer. Mais tarde, ele confessou que quase até mesmo virou judeu, tamanha foi a demonstração de amor daquele casal. Sabe, essa história é meio que um resumo da nossa lição. Mas eu queria dividir a nossa lição dessa semana em 3 tópicos, bem fáceis, bem simples, que são o seguinte: abnegação, bondade social e o sábado. Se liga aí nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Vamos então recapitular a lição dessa semana? O primeiro tópico que eu gostaria de estudar com vocês é o tópico da abnegação. Gostaria de ler um texto bíblico, Isaías capítulo 55, verso 1. Vai aparecer o texto aí na sua tela. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Esse texto diz que a salvação, ela é de graça. Você não precisa pagar pela salvação, você não precisa fazer nada. A salvação não é pelas obras. Jesus, ele comprou a nossa salvação com a morte dele na cruz do Calvário. E para isso a gente precisa entender, ela é de graça, mas teve um alto preço, a vida de Jesus. A salvação, ela é de graça, mas ela também pode custar tudo. Sabe, às vezes a gente fica pensando como é difícil entender a salvação. Tem uma passagem bíblica que vai aparecer nesse momento aqui na sua tela, eu queria ler ela com você. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Sabe, nós sabemos que Deus, ele é realmente o soberano do universo. Os pensamentos dele estão bem acima, bem mais elevado que os nossos. Porém, esse texto fala exatamente sobre a salvação. É difícil compreender a salvação. Ellen White nos diz que os anjos, eles têm desejo de estudar a respeito da redenção. Em um outro texto, ela diz que nós, os gemidos, durante toda a eternidade, nos deleitaremos em estudar esse assunto. Quão maravilhoso é esse assunto, querido. A salvação que Cristo oferece de graça, ela é surpreendente, ela é fantástica. A única coisa que você precisa fazer é aceitar. O segundo tópico que eu gostaria de estudar com vocês é o tópico da bondade social, que foi bem presente em nossa lição. Queria começar estudando, lendo um texto que está lá em Isaías capítulo 58, versos 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? O profeta Isaías, ele aqui faz uma comparação entre a aparente religiosidade do jejum, que é algo estritamente externo, com as boas ações que devem ser feitas para com a sociedade. Nós, como adventistas do sétimo dia, como igreja remanescente, precisamos nos preocupar com isso. A nossa aparência religiosa. Nós pregamos aí leis de saúde alimentares, estamos preocupados com ela, mas estamos preocupados em alimentar o faminto. Sabe,
nós falamos de como é importante obedecer às horas do sábado. Mas eu estou preocupado em gastar essas horas atendendo a pessoas necessitadas? Isaías capítulo 58, verso 11, nos diz a recompensa se nós obedecermos e formos atentos à bondade social. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. O último tópico que eu gostaria de estudar com vocês, nesse rápido resumo dessa lição, tem a ver com o sábado. Interessante que o jejum, que estava relacionado ao dia da expiação, também tinha alguma relação com o sábado, se bem que ali é o sábado cerimonial. Mas vendo essa passagem, nós vemos exatamente a vigência do sábado e também aprendemos como ele deve ser guardado. E também aprendemos aqui, no verso 14, as bênçãos que recaem sobre aqueles que são obedientes ao sábado. Queridos, esses 3 tópicos eles são importantíssimos na vida cristã. Nós falamos aqui de abnegação, falamos de bondade social e do sábado. Embora a gente também aprendeu aqui que a gente não precisa fazer nada para ganhar a salvação, mas nós sabemos também que nós obedecemos por amor. João capítulo 14, verso 15 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, ao observarmos esses tópicos que aqui estudamos, significa que amamos o Senhor. Seremos mais abnegados, teremos uma maior bondade social, olharemos o próximo com amor e seremos mais fiel ao santo dia do Senhor, que é o sábado. E sabe o que significa? Não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com cada dia sermos mais semelhantes a Jesus. Que o Senhor te abençoe e que cada dia você caminhe e se pareça mais com o nosso amado Mestre e Salvador Jesus Cristo.